e entrar em clima de Copa do Mundo depois da notícia que abala Belo Horizonte desde a tarde dessa quinta. Um viaduto em obras desabou na Avenida Pedro I e deixou 2 mortos e 22 feridos. E o que a gente quer saber é o que houve de errado, que levou a esse desastre e deixou famílias em luto. Quem são os responsáveis por isso? Gente, é normal um viaduto cair em pleno século XXI, com toda a tecnologia e conhecimento disponíveis aí? E como é que fica agora a confiança das pessoas ao passarem embaixo dessas obras? Afinal, outro viaduto do complexo apresentou problemas há poucos meses. Eu passo sempre por lá e vejo isso. Olha, ele chegou a ser interditado e foi liberado, mas ainda está em construção. De quem é a responsabilidade por essa tragédia, por essas imagens que nós estamos vendo aí? Como é que é feita a fiscalização da execução desses projetos? A queda do viaduto aconteceu depois da retirada das escoras que sustentavam a estrutura sem a interdição do trânsito da avenida. A tragédia poderia ter sido ainda maior, já que minutos antes havia dezenas de operários trabalhando lá embaixo. A gente vê aí imagens do momento desse acidente, pouco depois do momento. A gente vê, olha aí, os operários aí na obra, a gente pode ver este ônibus aí, era onde estava a motorista, que para mim é uma heroína. Essa mulher salvou a vida dos passageiros que estavam dentro deste veículo. A informação que nos chegou é de que ela conseguiu pisar no freio, avisar a filha que estava no banco de trás, estava próxima a ela, e conseguiu evitar que o ônibus entrasse debaixo do viaduto. Bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para retirar o carro esmagado pelos escombros do viaduto da Avenida Pedro I e liberar o corpo do motorista. Somente depois de remover a lataria completamente amassada, terminou a dúvida sobre quantas vítimas haviam no veículo. O motorista não teve nenhuma chance de sobrevivência. O trabalho foi longo, árduo, demorado. O Corpo de Bombeiros usou macacos hidráulicos e retroescavadeiras para remover o carro debaixo dos escombros. Os militares trabalharam sem parar, até que após muitas tentativas, conseguiram alcançar o veículo que estava soterrado. Todos os esforços, madrugada adentro, foram para encontrar possíveis vítimas. Quase 14 horas após o acidente, o veículo foi removido de debaixo do viaduto. Agora são 4 horas e 40 minutos da manhã e finalmente o carro ele conseguiu ser puxado de debaixo do viaduto. Muitos homens, muitos bombeiros estão ali, existe um cordão de isolamento, a família da vítima também está aqui presente. Finalmente, depois de muitas horas de trabalho, eles conseguiram retirar o veículo. Muita tristeza, porque foi comprovado que de fato o motorista morreu. O homem que estava dentro do carro estava sozinho. Ele foi identificado como Charles Frederico Nascimento, de 25 anos. Segundo os bombeiros, ele foi reconhecido pelo pai. A família dele acompanhou todo o trabalho dos bombeiros. Abalados, os parentes choraram muito ao ver o estado em que o veículo ficou. A polícia fez um novo cordão de isolamento e agora eles vão começar o trabalho para retirar o corpo de dentro do veículo. Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros, ainda na tarde de ontem, fizeram uma vistoria em todas as edificações, certificaram-se pela segurança estrutural dessas estruturas, dessas edificações, e nos colocamos ainda à disposição de toda a população ao redor aqui do viaduto para que aqueles que têm alguma dúvida quanto à sua moradia ou se sinta pouco confortável, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal podem comparecer com equipes e fazer uma vistoria que vai poder dar conforto, tranquilidade e segurança às famílias. Após a retirada do corpo da última vítima, o trabalho do Corpo de Bombeiros encerrou. A partir de agora, a responsabilidade por toda essa área é da Prefeitura de Belo Horizonte e também da empresa que executou a obra. O desabamento aconteceu às 3 horas da tarde dessa quinta-feira, enquanto operários retiraram as escoras da estrutura. Pessoas que estavam no local registraram a correria e o pânico assim que o viaduto despencou. Gente, aconteceu o viaduto. Não tem gente não. Tem celular, gente? Celular, gente. Misericórdia, Deus. Puta que pariu, velho. Não, 2 caminhões, gente. Gente do céu.
Motorista, velho. Ei, tem o celular da moça aqui, gente? Gente, vamos ligar. Aconteceu uma tragédia aqui. Tem que buscar o pessoal pra mim. Meu Deus, dentro do ônibus, gente. Eu tô bem, eu tô ótimo. Eu vou ter que ir pro hospital, mas eu tô bem. Eu vi o viaduto caindo, eu já segurei minha irmã. E foi aquele desespero, né? Eu bati de cara assim no banco, que até machucou meu nariz, quebrou meu dente. Aí foi aquele desespero, todo mundo levantando, pedindo para abrir a porta. Ninguém vê nada, é só um poeirão que deu, um estrondo. Parecia um pedaço de uma bomba caindo. Além do carro, um ônibus e 2 caminhões usados na obra ficaram esmagados. A motorista do coletivo, Ana Cristina dos Santos, morreu na hora. A filha dela, de 5, também estava no veículo. Ela sofreu escoriações e foi levada para o Hospital Risoleta Neves, assim como outras 11 vítimas. O pai da menina chegou a conversar com um representante da empresa responsável pela obra. Só anotou o telefone de algumas vítimas que estavam lá dentro e falou que ia entrar em contato. Tem condição de contar para ela o que aconteceu? Agora não pode não. Tem que sair daqui. Ela pergunta para a mãe, é muito apegada à mãe, então agora não dá para falar nada não com ela não. A menina esperar um pouquinho abaixar a poeira, mas ela pergunta toda hora, parece presente também, né? A empresa Covan não quis gravar a entrevista, mas por nota lamentou o ocorrido e prometeu apoiar as vítimas e as famílias. Horas após o acidente, muitas pessoas ainda estavam assustadas. Um estrondo e muita poeira. Eu vou embora, gente, não estou bem. Minha filha teve escoriações, cortou muito a boca, teve um hematoma na testa e passou por cirurgia, está bem, graças a Deus. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que 22 pessoas ficaram feridas. O prefeito de BH decretou 3 dias de luta oficial e anunciou a demolição do viaduto em obras. Estamos profundamente tristes, lamentamos, evidentemente, no futuro, depois de tudo apurado, vai-se certamente descobrir algum erro de engenharia, seja de projeto, seja de construção. Mas isso não é o mais importante nesse momento. É darmos toda a assistência possível às famílias das vítimas. O acidente chamou a atenção da mídia internacional, que está atenta aos acontecimentos nas cidades sedes da Copa do Mundo. A manchete do jornal Clarín diz que houve um desabamento perto do prédio dos jogadores argentinos. A rede americana CNN, o jornal espanhol El País e o francês Le Monde destacam na capa o acidente em uma das sedes do Mundial. Eu só não quero que isso que aconteceu, que esqueça, porque isso aí é culpa de quem, né? Correria de obra, o que é que está acontecendo, um viaduto cair, complicado. Pois é, será que foi correria na obra? Nós vamos agora ao vivo ao local do acidente para falar sobre essa situação. A repórter Fernanda Pena está com o capitão Frederico Pascoal do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Frederico. É isso mesmo, Etel. A gente está aqui no local. Boa tarde a todo mundo em casa. O capitão Frederico fala para a gente agora o trabalho dos bombeiros em relação à retirada de vítimas e dos veículos que estavam presos. Terminou por aqui, né? Mas agora a questão dos procedimentos de segurança. Como é que fica isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. O nosso serviço de retirada das vítimas realmente terminou por volta das 6 da manhã. Nesse momento, a cena do acidente está entregue à Polícia Civil, que está realizando os trabalhos de perícia no local. A partir daí, assim que forem concluídos esses trabalhos, o local vai ser repassado à empresa para a realização da retirada dos escombros, né? E aí, nesse período todo, o Corpo de Bombeiros acompanha, né, garantindo a segurança das pessoas que estão trabalhando nesse local. Inclusive, no momento da retirada desses escombros, também vamos estar presentes acompanhando todo o procedimento para que tudo seja feito com a maior segurança possível. Em relação ao entorno, como é que fica a segurança aqui de moradores, quem precisa passar por aqui? Sim, com relação ao isolamento feito, a Polícia Militar já providenciou esse isolamento, né, e a passagem de pessoas por locais seguros também já está sendo monitorada. As edificações do entorno, algumas foram vistoriadas e até visitadas ontem. Hoje não existe essa orientação de que as equipes de bombeiros visitem essas residências, mas caso algum morador ainda tenha alguma dúvida, algum receio, ele pode fazer contato com a corporação através do número 193 ou até mesmo com a Defesa Civil através do 199, que a gente encaminha uma equipe até o local e faz uma nova vistoria. Agora, capitão, em relação ao segundo viaduto, a gente vê aqui atrás a segunda alça desse viaduto, que uma parte dele desabou. Essa alça também foi vistoriada, né?
Essa alça foi vistoriada ontem, tanto por bombeiros quanto pela Defesa Civil de Belo Horizonte. A empresa foi notificada a proceder à escora novamente dessa alça do viaduto, reforço na estrutura e logo após o trabalho de retirada dos escombros do viaduto que caiu, uma nova vistoria mais minuciosa vai ser realizada e aí sim o procedimento a ser adotado vai ser definido. Se a sua implosão, se a retirada ou simplesmente o reforço. Fernando, muito obrigada. É com você aí no estúdio. Fernando, uma pergunta para o capitão Rodrigo. Pergunte a ele, por favor, as pessoas estão temerosas aí, dizendo que as estruturas da casa, do prédio aí ao lado, balançaram. Pergunte para ele se está realmente seguro a condição das pessoas ali. Ok. Capitão, a Etel está perguntando em relação, se eu reforçar novamente essa informação sobre as casas, prédios aqui no entorno, que as pessoas sentiram tremor mesmo, né? As casas, os prédios tremendo, como é que fica isso? Sim, o relato é que realmente foi um tremor muito grande, então as pessoas elas podem ainda estar assustadas, preocupadas com o que aconteceu ontem. Nós não tivemos mais nenhuma demanda, né? Nas visitas que nós fizemos ontem, nós não verificamos nenhuma situação onde fosse necessária a retirada das famílias, mas caso algum morador ainda tenha essa necessidade, essa dúvida, ela pode fazer o contato através do 193 ou 199. Uma das nossas equipes vai até o local, fazer essa vistoria e avaliar se há necessidade ou não da retirada da família. Tá certo, muito obrigada, capitão. Boa tarde. Etel, é com você. Obrigada, Fernanda. A gente agradece aí o capitão. Nós vamos ver agora, gente, imagens gravadas logo após o acidente por uma pessoa que estava do outro lado do viaduto. Veja aí essas imagens que a gente recebeu. Olha só, um monte de ferragens expostas. Alguns operários e pessoas que estavam no local aí, muito assustados, eles se aproximam do local onde houve aí o acidente e, na verdade, essas pessoas quase passaram debaixo do viaduto na hora. Elas escaparam por pouco da tragédia. Olha só, vocês podem ver aí, as pessoas estão então do lado contrário ao que a gente mostrou agora, muitos se aproximaram do viaduto. Olha só, por aí dá para a gente ver o peso dessa estrutura e ali bem perto, onde aquele operário está, esse operário de verde, ele foi tentar ver se a vítima dentro do carro estava viva, ele tenta conversar com essa vítima. Situação de desespero no local, são imagens fortíssimas. Infelizmente, dessa tragédia que aconteceu na Pedro I, com 2 vítimas, 2 mortos e 22 feridos. O inquérito que vai apurar as circunstâncias desse acidente está a cargo do delegado Hugo Silva, da 3ª Delegacia Regional de Venda Nova. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Moradores e pessoas que passam todos os dias pelo local estão muito assustados com a tragédia. É o susto, né? O susto na hora que houve, porque o que a gente ouviu foi o barulho da explosão. Ao rever as imagens do momento exato da queda, Manuel sente um alívio, segundo ele, difícil de descrever. O jornalista era um dos passageiros que estavam no ônibus do MOVE, que escapou por muito pouco. O pensamento, logo depois que passa, a gente realmente fica muito assustado, né, com o que poderia ter acontecido, mas felizmente não aconteceu. Dona Maria estava em casa, neste condomínio de prédios, e escutou os estrondos. Balançou. O quê? A grade, assim, tem essas grades na janela, né? É grade. Aí balançou. A área no entorno do viaduto foi isolada. Vários desvios tiveram que ser implantados. 4 estações do MOVE na avenida foram desativadas. O trânsito é lento no local. Moradores da região impactados acompanham de longe o trabalho minucioso da perícia, dos bombeiros, Defesa Civil. Todos parecem não acreditar. A gente está aqui olhando aqui o viaduto que caiu aqui, né? Está impressionado, né? Silvano é dono de uma oficina vizinha ao viaduto. Segundo ele, o galpão tremeu muito na hora do desabamento. Balançou a estrutura todinha do galpão. É mesmo? É. O senhor pensou que seria o quê? Um terremoto? Um terremoto, né? O barulho foi muito forte. Mas o que teria motivado essa tragédia? Convidamos este perito para avaliar as possíveis causas. A visualização ontem do assunto, a gente não viu nenhum problema de rompimento da estrutura na parte visível. Também não houve nenhum problema climático, de vento, de chuva muito forte, que pudesse algum tipo. Então, vai ficar muito focado em algum problema de solo, em algum problema de projeto, algum problema de execução ou dos materiais. Existem alguns pilares aqui, pelo menos um a gente viu que está afundado e depende
necessidade ainda da remoção das coisas que estão em volta para poder fazer uma análise mais detalhada. Ainda segundo ele, é necessário ter bastante cautela durante a retirada dos escombros para não comprometer a investigação da perícia. Nesse primeiro momento é importante preservar a situação do jeito que ela está, devido à proximidade aqui das edificações e principalmente a busca da causa. Deve ser feita a retirada muito devagar, com critério para descobrir o que realmente tem embaixo, para não danificar nenhum tipo de evidência que a gente pode encontrar aqui dentro. Em fevereiro deste ano, este outro viaduto construído para a implantação do MOVE aqui na Avenida Pedro I apresentou problemas. A suspeita é de que ele poderia desabar. Na época, o trânsito na avenida chegou a ser interditado e as obras suspensas. Mas dias depois, os operários retornaram aos trabalhos e o tráfego foi liberado. O viaduto ainda não foi inaugurado. A gente tem um receio, né? Agora o medo é dos outros viadutos, né? Na página da construtora no Facebook, uma foto mostra as obras de duplicação da avenida. Na legenda, a empresa cita ter orgulho de executar a obra que chamou de histórica. E o corpo de Hannah Cristina Santos está sendo velado no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O repórter Tiago Borges está lá e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Tiago. Como é que está o clima aí? Tiago está... Boa tarde, Etel, pessoal de casa. O velório começou às 9h30 da manhã. A movimentação desde o início de parentes e amigos é grande. Hannah Cristina, uma pessoa muito querida. E o clima aqui de comoção não poderia ser diferente. Afinal, a jovem motorista de 25 anos, acabou perdendo a vida de forma trágica nesse acidente, na queda do viaduto. Aqui ao meu lado está o seu José Antônio, que é pai da Hannah Cristina. E o pessoal, além de muito revoltado com essa situação, o senhor acredita que é a pressa que acabou provocando essa tragédia? Foi a pressa por causa da Copa, né? A pressa para terminar a obra por causa da Copa. Porque ele sabia que os funcionários comentaram que não podia tirar aquele calço. Se tirasse ia cair, caiu. Isso aí ele só estava sabendo. E aí, pessoal, todo mundo considerando a Hannah uma heroína, acabou salvando a vida da própria filha. Ela morreu fazendo o que ela gosta. E ela conseguiu, a ética do motorista é essa, carregar a vida. Foi o que ela se propôs a fazer e carregou com a segurança que ela provou até o final. E qual que é a imagem que vai ficar da Hannah? A Hannah, para mim a Hannah não morreu. Ela é uma pessoa alegre e eu vou ter essa imagem dela. Você está falando que não vai querer nem chegar muito próximo. Não, eu estou evitando, porque eu não queria nem ver ela no caixão, mas eu já vi, eu queria ela como ela é. Ela me tinha me ligado antes, me tinha tomado bênção uns 5 minutos antes, ou não, aliás, uns minutos antes, ela me ligou e a imagem que eu tenho dela é essa. Foi por telefone, eu imagino, né? E agora acaba como criar a filha dela, que é a neta do senhor? A filha dela é minha filha e da minha esposa. Isso nós vamos cuidar dela, porque ela já é nossa filha, a gente já considera ela como nossa filha. E não pedir a Deus força para levar, porque ela é muito... O professor José Antônio, que é o pai da Hannah Cristina. O sepultamento está previsto para as 5 da tarde, mesmo horário da outra vítima dessa tragédia, o Charles Frederico. O sepultamento será em Lagoa Santa. Eu volto com você, Etel. Obrigada, Tiago. É um momento de muita tristeza, gente. Agora, do outro lado, a gente vê um momento de alegria. É porque a filha dessa moça foi salva por ela mesma, como o pai falou. E a menina teve alta nessa manhã. Ela estava dentro do ônibus com a mãe ali bem próximo e a mãe a teria empurrado e pisado no freio quando ela viu que a estrutura ia ceder. A menina tem apenas 5 anos e deixou o Hospital Risoleta Neves acompanhada pelo pai. No ponto final da linha onde a mãe dela trabalhava, colegas de trabalho e amigos ainda estão muito desolados. Gente do céu. Motorista, velho. Uma tragédia que jamais será apagada da memória. Era uma moça nova, trabalhadora. Tá todo mundo assim, comovente. Tem passageiro que entra dentro do ônibus chorando. No ponto final da linha onde Hannah Cristina trabalhava, os colegas mal conseguiam exercer a atividade. Na lembrança, as brincadeiras, os últimos momentos com a amiga antes da corrida fatal. A gente estava brincando, eu e o outro motorista aí, o Sr. Stanislau, certo? Eu até chamei o Sr. Stanislau de pai dela. Falei, se é seu pai aí, o Zé Antônio.
Aí ela falou, benção, pai. Mandou até a filha dela pedir benção pro seu Stanislau. Na brincadeira, né? Ela vai e sai na viagem. Meia hora depois chega a notícia, cara. Uma tragédia, muito grande mesmo. Os moradores do Conjunto Felicidade, onde a motorista iniciava a jornada, também ficaram abalados. Todo mundo ficou chocado. Todo mundo. Não. O que a gente ficou sabendo então, não, parece que foi assim um bate muito grande. A queda do viaduto sobre a Avenida Pedro I deixou 2 pessoas mortas e várias feridas. Entre as vítimas, a filha de 5 anos da motorista que estava no coletivo. A garota recebeu alta pela manhã. Saiu nos braços do pai, que terá a difícil missão de contar que a mãe faleceu. A noite toda ela falando por que tinha acontecido aquilo, que viu onde a mãe dela estava, como a mãe dela estava, se a mãe dela estava do lado, se não estava. A noite toda falando no acidente, a gente tentando desviar a atenção dela para outras coisas. Tem até medo de como falar, o que falar. Aí está esperando reunir toda a família, os avós, para a gente ver como falar, como conversar com ela. Anderson contou que até o momento, ninguém da prefeitura ou da empresa responsável pela obra entrou em contato para dar assistência à família. É complicado, né? Assim, você vê o que aconteceu, eu acho que foi por pressa de obras, faz um serviço desse e agora você não vê ninguém. Mas é isso, né? A gente vai esperar baixar a poeira e ver o que a gente vai fazer. 12 dos 22 feridos foram trazidos aqui para o Hospital Rizoleta Neves. A grande maioria já recebeu alta. Apenas uma vítima, a cobradora Débora Nunes, de 30 anos, continua internada. Se uma estrutura de um viaduto daquele porte tinha defeito, por que não demoliram ele? Não implodiram, fizeram outro, não, mas maquiaram para deixar da obra. Tiraram ontem as escoras do viaduto, com menos de 10 minutos o viaduto veio abaixo. Que imagem forte é essa, né? Nós vamos voltar ao vivo agora ao local do acidente. A repórter Fernanda Pena está ao lado de um dos engenheiros que está trabalhando na perícia e na análise das causas da queda do viaduto. Fernanda. Oi, Etel, estamos de volta aqui agora com o Frederico Lima, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais. Boa tarde, Frederico. Já se sabe, já se tem uma opinião aí sobre possível causa desse desabamento? Fernanda, a gente ainda está num levantamento preliminar ainda das vistorias iniciais, né? O que a gente verificou ali é que teve esse viaduto, ele é composto por 3 pilares e um desses pilares ele afundou completamente, a gente praticamente não consegue vê-lo mais, né? Então, uma das linhas de estudo é essa relacionada a esse pilar, a fundação dele, a perda de atrito lateral que ocorreu, né? Então, na verdade, tentar entender o porquê desse afundamento, né? E ele afundou vários metros e de forma bem repentina. A princípio a gente achava que isso poderia ter alguma relação com a retirada do escoramento, mas eu acabei de receber uma nova informação que esse escoramento já havia sido tirado há alguns dias, então talvez isso também não explique. Então, com os dados coletados na vistoria, a gente vai tentar compatibilizar isso com outros dados documentais para assim começar uma análise mais aprofundada. Pois é, como é que é o trabalho a partir de agora? Como é que vai ser feito esse acompanhamento, a perícia, os trabalhos aqui da construtora? Sim, nesse momento ainda há uma preocupação aqui com a segurança, com a forma da retirada disso aqui, né? Em que momento isso vai ser retirado. Então, o planejamento de como vai ser feito isso aqui, de como vai ser a retirada, se a gente vai seccionar, qual a solução técnica mais adequada que implique uma maior segurança. No viaduto lateral aqui, que tem um pilar em comum, foi feita uma vistoria também. Visualmente não foi constatado nenhum problema, mas mesmo assim está sendo feito um monitoramento constante para verificar se houve alguma movimentação, tanto na vertical quanto na horizontal. Até o momento, desde que ocorreu o evento, não foi constatada nenhuma movimentação depois da ocorrência do evento. Alguma previsão para o término desses trabalhos? O trabalho pericial, geralmente, ele tem um tempo de amadurecimento, então ele não vai acabar nesse momento. O que a gente tem que fazer é coletar todas as informações necessárias, fazer com que a gente possa liberar a pista de forma mais rápida possível, mas com segurança, né, fazendo isso com segurança. E aí o trabalho pericial ele vai continuar com a análise dessa documentação, algo que deve ser feito aí ao longo do dia, o início dessa análise. Certo, vamos ao estúdio, Etel quer fazer uma pergunta?
isso, Fernanda, pergunte, por favor, ao engenheiro se houve um erro de engenharia. O que nós, leigos, acreditamos, vemos nesse momento é o que? A possibilidade de um erro de engenharia, já que não foi o problema do escoramento. Pergunte para ele, por favor, houve um erro de cálculo aí de engenharia? Ok. A Etel quer saber, houve um erro de engenharia, algum erro de cálculo? O que já é possível saber? A gente não pode descartar, nesse momento, nenhuma possibilidade, visto que é um início ainda. Pode ser até uma causa externa. Pode ser um erro da fundação, pode ser um erro de sondagem, pode ser um problema de material fornecido, pode ser um problema de projeto. Isso tudo, nesse primeiro momento, não pode ser descartado. Mas uma linha que a gente entende que é interessante de análise é essa do afundamento do pilar, né? A explicação do porquê isso ocorreu e provavelmente ela tem alguma relação com o solo, mas a gente ainda não pode afirmar que nenhum fator externo possa ter contribuído, exceto chuva e, né, esse tipo de coisa, mas ventos, mas tirando isso, outro fator externo pode sim ter contribuído. Okay, muito obrigada, Frederico. Volto aí com você, Etel. Ok, obrigada, Fernanda. É isso aí que a gente espera que seja analisado, gente, descoberto se realmente houve falha, porque alguém tem que ser responsabilizado. Uma tragédia dessa que poderia ter sido maior ainda e depois de já termos assistido problemas num outro viaduto ali bem próximo, como a gente mostrou. Uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado mostrou que a obra de construção do viaduto que caiu estava atrasada e foi superfaturada. A licitação para as obras foi vencida pelo consórcio formado pelas construtoras Covan e Delta. Em junho de 2012, a Delta deixou o projeto. Investigações da Polícia Federal apontaram o envolvimento da construtora em escândalos de corrupção ligados ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. 2 meses antes, em abril, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou que as obras tinham indícios de superfaturamento que chegavam a 6 milhões de reais e sobrepreço de quase 350% em alguns itens em relação aos valores de mercado. A Delta negou as irregularidades. A Superintendência de Desenvolvimento da capital informou na época que o parecer do TCE tinha sido feito com base em tabela de preços, diferente da usada pela empresa. Além disso, os prazos tiveram de ser revistos várias vezes por causa de negociações com donos de imóveis desapropriados. A Prefeitura não conseguiu entregar a tempo todas as etapas da obra e elaborou uma operação para liberar algumas estações que ficaram prontas. A previsão de conclusão dos viadutos ficou para o segundo semestre. E uma análise preliminar indica que houve afundamento do pilar principal do viaduto. A perícia feita pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais e Polícia Civil e Federal aponta que um erro na retirada das escoras pode ter causado sobrepeso no pilar principal da estrutura. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, responsável pela fiscalização do trabalho, falou com a imprensa no fim da manhã. Em nenhum momento, nenhuma dessas escoras foi retirada, contrariando os mais rigorosos padrões de engenharia. Todos os tempos para que a estrutura fosse considerada estável, para que os elementos de fixação e sustentação fossem considerados confiáveis. Então, não é um processo automático, não é uma tarefa pré-programada, é uma tarefa que tem, até a sua execução, uma série de etapas de exame e testes executada, né? Então, tudo que lá foi feito com muita consequência e sem nenhum assodamento por parte das empresas ou por parte da Prefeitura. E o policial civil interrompeu essa entrevista coletiva aí do secretário de Obras para pedir documentos relativos à fiscalização. Veja. Senhor superintendente, venho perante Vossa Excelência solicitar que envie em caráter de urgência os seguintes documentos visando a realização dos trabalhos da perícia técnico-científica da Polícia Civil de Minas Gerais em relação ao viaduto em obra na travessia da Avenida Dom Pedro I, que desabou na data de ontem por volta das 15 horas. Solicitamos o projeto arquitetônico com ART 2, projeto estrutural com ART 3, sondagem do solo com ART 4, projeto de fundação com ART, projeto de escoramento com ART, 5, projeto de descimbramento com ART, slump do concreto,
7. FCK do concreto, utilizado em cada parte da estrutura. E 8. Especificações completas de todo o cimento utilizado. Bom, todas as solicitações, como eu disse, de órgãos oficiais serão atendidas durante o dia de hoje. Pois é, o secretário está dizendo aí que são solicitações de órgãos oficiais. O que ele quer dizer é que possivelmente o que o policial está pedindo não vai ser atendido, a menos que alguma instituição peça. Então a gente, que é cidadão, pede que façam então esse pedido, porque todo mundo quer saber o que aconteceu ali. Esse viaduto, ele já estava aí numa tragédia anunciada, segundo pessoas que trabalhavam lá. Vamos ver o que aconteceu realmente, não é isso? A queda do viaduto mudou também o trânsito e o itinerário de linhas de ônibus da região norte de Belo Horizonte. A BH Trans orienta que os motoristas evitem a região e busquem caminhos alternativos. Estão interditadas as avenidas Olímpio Mourão Filho, próximo ao Parque Lagoa do Nado, e Pedro I, entre as avenidas Portugal e Cristiano Guimarães. As linhas de ônibus diretas que atendem às estações Vilarinho e Venda Nova e que passam pela Pedro I estão sendo desviadas para a Avenida Cristiano Machado. Já os coletivos paradores foram transferidos para ruas internas dos bairros. No sentido centro-bairro, a partir da barragem da Pampulha, o desvio pode ser feito pelas seguintes vias: Avenida Portugal, Valdomiro Lobo, Cristiano Machado, Avenida 12 de Outubro, Avenida João Samarro e Avenida Vilarinho. No sentido bairro Centro, seguindo pela Pedro I, Padre Pedro Pinto, Hospital Risoleta Neves e Avenida Cristiano Machado. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Talvez. Mas a sorte pode acompanhar, sim, várias vezes a mesma pessoa. No meio de toda essa tragédia, nós encontramos uma mulher, gente, que estava no ônibus atingido pelo viaduto nessa quarta, que também estava num coletivo que caiu dentro do Rio Arrudas em 1999. Um corte na boca e uma pancada no braço. Foi só o que Nilza sofreu no acidente. A vendedora era um dos passageiros do ônibus suplementar e seguia para o trabalho quando o veículo foi atingido. Nilza lia um livro e, quando levantou os olhos, viu a estrutura despencar bem na frente dela. O que eu vi foi assim, uma cortina caindo, uma cortina de concreto caindo. E a Hannah empurrando a filhinha dela para proteger. Começou a corrida, sabe, para sair do ônibus. E tinha esse senhor de azul, que foi o primeiro, que atenou primeiro para sair do ônibus. Aí ele abriu a porta, eu passei pela greta e aí um foi segurando a porta para os outros saindo. Nilza não se considera uma pessoa de sorte, ela se diz abençoada, protegida. É que essa não foi a primeira vez que a vendedora foi vítima de um acidente de ônibus. Ela também estava no coletivo que caiu no Ribeirão Arrudas em julho de 1999. Na época, testemunhas relataram que o motorista do ônibus da linha 1505 avançou o sinal, tentou desviar de um carro e uma moto que seguiam pela Avenida dos Andradas, no centro de Belo Horizonte, mas perdeu o controle e capotou, caindo com as rodas para cima no leito do Rio. 9 pessoas morreram na tragédia. Entre os 63 feridos estava Nilza, que diz ter se recuperado sem traumas. Você não pode ter medo da vida, você tem que viver, sabe? Esse negócio de ficar com medo, você ficar, não vou pegar esse ônibus, não vou passar debaixo desse viaduto, não. Eu te falei que Deus está com a mão estendida sobre nós, basta você pedir. Então vá, viva, se tiver de acontecer, todo o final nosso é esse mesmo, entendeu? Mas a gente não pode ter medo. A Prefeitura de Belo Horizonte decretou luto oficial de 3 dias e cancelou todos os eventos ligados à Copa do Mundo nesta sexta-feira na capital. Não haverá fanfest na Expo Minas e também exibição dos jogos no Savassi Cultural na Praça JK, Conexão BH, Cidade da Música, Cidade do Mundo, Samba da Quadra, Espaço Oi no Mercado Central e na Casa da Copa. Veja agora como foram os momentos logo após o acidente vistos do alto. De cima foi possível ter a dimensão da tragédia. O número de equipes de resgate já indicava a gravidade do desabamento. Bombeiros profissionais do SAMU, policiais militares e até homens do Exército ajudaram a socorrer as vítimas. 2 alças do viaduto que passam por cima da Avenida Pedro I estavam sendo construídas. Uma delas desabou e acabou caindo em cima de um carro, um ônibus suplementar e 2 caminhões. O viaduto tinha saída da rua Olímpio Mourão e fazia ligação entre a Pampulha e o bairro Planalto.
Esta via aqui, a Avenida Pedro I, é uma importante ligação entre a região da Pampulha e o centro da cidade. O micro-ônibus da linha 70 seguia para o conjunto Felicidade. A motorista do veículo morreu praticamente na hora. O condutor do carro também não resistiu aos ferimentos. No total, 22 pessoas ficaram feridas, entre passageiros do coletivo e funcionários da obra. Com as duas pistas da Avenida Pedro I interditadas, congestionamentos se formaram em vários pontos da região. Na Antônio Carlos, o trânsito ficou lento. No anel rodoviário, longas filas de veículos, com motoristas que tentaram evitar o cenário dessa tragédia. A gente deixa aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade às pessoas atingidas por esse desastre, esperando que não aconteçam outros. Mais notícias na nossa segunda edição, às 7h20 da noite. Até amanhã.